Então, pessoal, estamos em mais um Perita Cast, tá? Aqui agora com feras aí no mercado. Vamos falar um pouco hoje aqui do direito na engenharia, o que o direito pode contribuir, o que ele pode resolver, a importância de assessorias. E essa é a ideia de hoje, tá? É tirar aí a mesmice, a importância do profissional especializado, né? Assim como as empresas são especializadas, elas precisam de suporte especializado. E o Perita Cast ele vem para isso, tá? Para trazer a importância de cada um deles. Eu estou aqui hoje com o Jean, da Multifachada. Se apresenta um pouco aí pra gente, Jean. Fala aí a tua trajetória, uma das maiores empresas hoje aqui que executam serviços de fachada, muito respeitado, e é por isso que você está nessa mesa. É isso aí, Marcelão. Agradecer primeiramente ao convite, né? Boa noite a todos. Eu sou o Jean Vilela, diretor da Multifachadas, empresa especializada em serviços em altura e manutenção geral em fachada, né? Lá no nosso novo espaço que acabamos de nos mudar, temos também um espaço voltado para empresas de engenharia, né? Mais voltado também para a área de fachada, mais especificamente voltado para a área de fachada, onde lá a gente consegue dar todo o suporte às empresas, desde das que estão começando, as que também já estão estabelecidas, para a gente lá trocar algumas ideias e fornecer alguns produtos e materiais para as mesmas. É o que o Jean faz, pessoal. Né? Uma trajetória tão longa, dificuldade de materiais, de logística, você resolveu trazer isso para dentro da empresa, idealizou uma sede já, além do serviço, está aberto para os parceiros, para os concorrentes, para os clientes, e tem material para que a obra do cara não pare, né? Isso aí, para a sua e para dos demais. É mais uma ideia aí diferenciada. A intenção, logicamente, é ajudar, né? Aquela ajuda que a gente não teve lá atrás, a gente poder estar ampliando, né, o nosso segmento e, consequentemente, ajudando também os nossos companheiros de trabalho. E aí, eu estou aqui com o Sérgio Costa, engenheiro, com várias especializações, com know-how aí extenso, uma cabeça pensante aí na engenharia. Se apresenta aí pra gente, Sérgio. Olá, pessoal, eu sou o engenheiro Sérgio, técnico responsável pela empresa Atual Engenharia e também diretor. E junto aí com o Jean, a gente tenta desbravar essas fachadas, trabalho em altura que não é fácil. Tem gente que olha e diz, Deus me livre. Mas a gente vai se acostumando, estudando, se especializando e também se ajudando. O espaço que o Jean está falando aí é primordial e também foi uma sacada legal dele, né? Porque tem materiais aí que a gente não encontra no mercado. Quem é especializado trabalha com produtos diferenciados e esses produtos diferenciados não se vendem em lojas. E Jean está salvando aí, abriu um espaço aí que ele pode falar melhor, que já me salvou ontem mesmo, né? Verdade. Então, legal. Na realidade, essa ideia surgiu porque a gente passou muita dificuldade, principalmente no início, né? A falta de crédito no mercado, junto aos fabricantes, né? A dificuldade de encontrar no mercado local os produtos. E aí, logo que surgiu essa oportunidade, já era um sonho já de muitos anos, tive a oportunidade e acabei trazendo vários produtos, né? Na verdade, todos os produtos que a gente utiliza para a fachada, nós temos para o nosso uso e para repassar para os colegas de trabalho. Como eu digo, hashtag meu herói, né? É o cara que salva, né? E pessoal, vocês dois aqui, a gente tem muitos casos. E para quem a gente trouxe hoje é o Rodolfo Guerreiro, nosso parceiro, host aqui quando a gente fala em Perita Cast voltado ao desenvolvimento imobiliário, que vai contribuir aí bastante com a gente. Se apresenta aí, Rodolfo, para... Então, Marcelo, obrigado pelo convite. Bom estar com o Sérgio aqui, bom estar com o Jean. Meu nome é Rodolfo Guerreiro, eu sou sócio responsável pelo R. Guerreiro Advogados Associados. E dentro desses, vamos dizer, 19 anos, quase 20 anos aí de atuação no mercado jurídico com ênfase no imobiliário, né? Nós temos o privilégio de assessorar empresas como um todo, mas sempre fui um aficionado pelo direito civil, pelo direito, né, real, pelo direito imobiliário, que envolve algo que vai muito além de contrato, né? De construção, tem sempre detalhes. E durante esse período, eu tive o privilégio de poder conhecer a perita, né? A perita dentro do processo, né, Marcelo? A perita fora dos processos, que é tão bem quanto competente e enérgica. E através disso a gente conseguiu entender, né, que existe um papel que vai muito além de resolver problemas. Eu acho que é muito a pauta de hoje, né, Marcelo, Exato. Sérgio e Jean, a gente poder ter uma visão de que problemas vão sempre existir na gestão da empresa, na gestão dos negócios, no relacionamento com o cliente, o tomador do serviço, né, Jean? E então a ideia hoje realmente é a gente poder abordar, ajudar como a gente puder, mas de forma diferente e proativa nos problemas, nas dores, né, no que acontece, fazendo o direito auxiliar de forma mais secundária. Eu acho que a gente tem como... Como o Rodolfo... Rapidinho.
Antes de você agora começar a comparar com o que ele tá falando, Jean, você só tá muito lateralizado, a câmera está pegando a lateral do seu lado. Isso, perfeito. Porque assim a gente tem perfil de tudo. Isso vai cortar, né? Claro. Já cortou, já cortou. Para não dar 200. Tá. Então, Sorry that I can drop some mark down at the Eu, né? Deve ter sido eu. Problema de estabilidade aí, né? Não tem nada a ver comigo, não. Chegar o cortador chegar lá, né? Chega aí, cortador, dá o play. Eu veio pro meio, farmácia ter conversado Tá no meio. Então, o Rodolfo Guerreiro, o escritório dele é um parceiro que a gente teve o privilégio de conhecer nesse tempo, ou seja, a gente encontrou um advogado que pensa diferente do mercado, que trabalha solução. Isso aí deixou a perita bem à vontade para poder desenvolver parcerias de negócio e resolver problemas, né, Rodolfo? É o que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. E o convite para o podcast de hoje, do PeritaCast de hoje, é justamente isso, é como a gente pode resolver as dores que vocês que estão na ponta da corda aí, né, passam. E o escritório do Rodolfo, ele vai muito além, do jurídico comum, a gente vai debater um pouco sobre isso. Ele fala de negócio, fala de empreendedorismo, ele fala de oportunidade, fala de blindagem, fala de prevenção, e é um profissional que traz resultado. Então é como é o slogan da Perita, né? A águia voa com a águia. Então a ideia do PeritaCast é trazer essas águias para voar junto e consolidar o trabalho um do outro. E como é que a gente pode começar o PeritaCast de hoje? Conta uma dor, conta um case aí, uma situação, uma dificuldade que vocês passaram, para ver de repente como uma assessoria poderia ajudar ou contribuir. Falem de uma situação real. Pra gente que trabalha assim na prática, eu avanço em cima da área de fachada e impermeabilização. Então o problema, eu batalho contra a água. Aí todo mundo sabe que não é fácil, né? Então eu tenho várias questões que deu problema, né? Uma das questões que dá muito problema e que você, caso você esteja entrando agora nessa área, é antes de você executar o serviço, você fazer uma vistoria cautelar. Seja se você vai fazer o trabalho de impermeabilização da laje ou fachada. Porque tem muita gente que se aproveita desse serviço, você começa a executar, você não entrou no apartamento, começa a executar, por algum motivo chove, dá um problema durante a execução e a condômina vai dizer o quê? Infiltrou, danificou meu guarda-roupa, meu sofá, minha mesa, só que antes já estava. Porque vocês sabem, todo mundo sabe que o tempo para que se propicie o início de uma obra dentro do condomínio é muito demorado. Então, durante todas as infiltrações, tudo já está danificado. E se você marcou bobeira de não entrar antes no apartamento para fazer essa vistoria, né, registrar, você está se abraçando aí com um problema futuro. Você já indenizou o carro, o apartamento, danos a... Algumas coisas. Até indevido, de repente? Porque assim, nós que trabalhamos com condomínio, a gente não quer entrar em conflito. Então, dependendo do valor ali, a gente prefere pagar, né? E tem gente que, dependendo aí da índole, se aproveita. Então, isso é uma cláusula, né, que a gente tem que cuidar muito do contrato. Sim. E também fazer essa vistoria. É o tal do controle de risco, né? Isso. Como é que o direito pode ajudar as empresas aí nesse inteirinho, nessa situação? O que ele pode fazer juridicamente para poder se prevenir? Excelente pergunta, Marcelo. Veja só, quando a gente aborda, Sérgio, Jean, Marcelo sabe bem disso, quando a gente aborda determinados danos que aconteçam, como o seu caso, vamos considerar você é uma empresa que presta serviços para condomínios, né? É muito comum, que é onde, como regra, sejam eles horizontais ou verticais, que são os que mais, eu acredito que apareçam essas patologias, né? Esses problemas que fazem parte do uso. O que a gente precisa analisar? Todo um dano tem uma causa. E a partir do momento em que, por pior que seja a índole, né, do condômino que quis se aproveitar de uma situação, que já viu algumas rachaduras ou algumas infiltrações no seu apartamento e aproveitou o momento da reforma para alegar esse caso, essa alegação, ela pode até num primeiro momento guarnecer de algum fundamento, porque agora estão mexendo naquilo que para mim já era problema anterior. Mas como eu aprendi isso muito da perita, quando você analisa, todo o dano tem uma causa e um nexo. Então, quando você vai, isso é elementar no direito, quando você vai para análise, aí o direito precisa muito mais da engenharia. A resposta ela se volta muito mais a profissionais, por exemplo, que, como a perita faz, de análise de diagnósticos de problemas, né? Que a pessoa está dizendo que a infiltração detonou o seu móvel da sala, que custa milhares de reais aí. É isso? Ok. Então, vamos analisar
A causa da patologia, olha, existe um problema crônico estrutural, né? Isso é uma análise pericial, né? Que muitas vezes é aquela história, muitas vezes vale a pena desafiar o problema a depender do tamanho, da mensuração. Você, Sérgio, Jean, naturalmente, quando se encontra algo que possa resolver, vocês necessariamente vão resolver para não se desgastar. Com o condomínio como um todo, o foco de vocês é prestar o serviço e ter o resultado. Só que o que é recomendável a título de cautela é que, naturalmente, isso que independentemente de contrato, vai estar na lei e no senso comum, a gente precisa entender até que ponto o meu serviço, que tem essa incumbência, causou isso que você está dizendo. Se causou, eu vou ter que ser responsável, ponto. Mas se não, vale a pena jogar no contrato a responsabilidade sobre isso, de ser feita uma análise ou o dever de informar. Perceba, existe o artigo 421 do Código Civil, entrando um pouco em lei, diz que são princípios básicos da formação de qualquer contrato, o dever de boa-fé e de probidade. Então, a partir do momento que eu vou fazer algo e eu coloco no contrato que você, síndico, já compartilhou a toda a Assembleia que será feita uma obra, uma reparação, e sobre isso você é obrigado ou obriga que o síndico transmita todos os seus condôminos, até mesmo por meio de uma Assembleia, que eles já evidenciam, eles têm o dever de informar os problemas que têm, e de repente no meio da obra não informaram, omitiram e apareceu, você já se isenta pelo contrato dessa responsabilidade objetivamente direta. Pegando o gancho aí, Rodolfo, o nosso estado ainda está um pouco atrás na prática da elaboração dos termos de referência para a gente poder iniciar algum tipo de serviço. E aqui temos a própria perita que faz esse mapeamento, inclusive dos danos, tem a self-engenharia, que faz com muita propriedade também toda a elaboração, toda a análise pré-obra, para a gente poder entrar no determinado condomínio, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são os danos que tem, né, para que a gente até consiga fazer um orçamento melhor elaborado e equalizado com as outras empresas. Para não ter surpresinhas que são caras, né? Exatamente isso. Em contrapartida, são poucos condomínios, poucas gestões de condomínio que está disposto a se gastar um pouco a mais para ter essa segurança avaliativa, para que a gente tenha uma melhor assertividade posterior. O pessoal já quer tratar logo o problema, né? Não a causa, não quer passar pelo processo, né, anterior a isso. É como se você tivesse um problema, um corte em qualquer parte do seu corpo, e você só simplesmente fizesse um curativo, não examinasse por dentro desse corte, e posteriormente ele pode chegar a infeccionar, né? Então é isso que acontece na engenharia, a gente não cuidar, né, da causa do problema e da maneira correta, diagnosticar, com o sistema avaliativo. Sim. Para você ver como isso é importante. Ontem mesmo eu estava numa reunião com um grupo de moradores, tá com um probleminha lá com o síndico. E assim, eu fui contratado para fazer a pintura das fachadas de 2 blocos, das fachadas. Eles sabem que eu trabalho com fachada. Só que os moradores estavam pensando o quê? Que eu ia pintar todo o muro. É 1 hectare de muro. Que estava dentro do meu orçamento. Isso. É 1 hectare de muro e a guarita. Só que se tivesse o termo, não ia ter essa confusão. Eles não partiram para a justiça, essas coisas, porque eles sabem que eles estão errados. Mas se tivesse um termo, estava lá dizendo a guarita, e eu ia orçar. Então o valor que eu passei para fazer o serviço de pintura, eles não têm noção de preço, né? Se está caro, se está barato, mas acharam que estava dentro. E para apaziguar, eu disse, não, tá bom, eu vou pintar a guarita. Agora o muro, 1 quilômetro mesmo. 1 hectare, ainda não. O interessante dessa história todinha é justamente isso, é a divisão de responsabilidade, né? Eu costumo dizer que a gente vai para um condomínio que termina sendo o público, o principal cliente aí de vocês, que é uma necessidade de manutenção, e a gente fala de um prédio que tem um administrador, tem a figura de um síndico, muitas vezes tem um jurídico só para cobrança, ele não tem um jurídico para relações, e não tem uma assessoria de engenharia. Aí eu me pergunto, poxa, por que eu tenho um síndico? Porque eu tenho um síndico, naturalmente ele tem que existir, eu tenho um administrador que também naturalmente tem que existir, mas como é que ele não tem um clínico que é o engenheiro de confiança dele, já que a gente está vivendo em cima de uma edificação? É verdade. Né? Então a importância disso, porque a gente entra com um trabalho técnico, muitas vezes nos clientes a gente tem em comum, poxa, vazou água de uma fachada para dentro, a culpa é de quem? É do condomínio, é da construtora, é do condômino que furou uma tela, a gente emite um parecer.
passa para o jurídico vai entender e ter a linguagem adequada para poder comunicar isso. E às vezes vocês estão lá do lado de fora executando o serviço, aí a responsabilidade vem para quem está lá, né? Às vezes nem é sua, que por sua vez também tem que ter um jurídico, a capacidade técnica você já tem de emitir o parecer para se proteger. O contrato, creio que vai ajudar muito com isso, né? Prevendo ressalvas. E aí essa discussão ela é técnica, você não vai para uma discussão de Dona Maria, de Dona Joana, que acha alguma coisa, não importa o que ela acha, quando a gente tem técnico que está na mesa, correto, Rodolfo? É exatamente por aí, Marcelo, e todos nós, e você que nos assiste, é capaz de entender o seguinte: você analisar que o cliente, tomador dos serviços, esses prestadores aqui, referências na nossa, né, nos nossos estados, eles trabalhem pura e simplesmente com o serviço técnico de engenharia ou com o material humano de serviço e isso resolva, isso é ter uma visão muito limitada. Todo e qualquer serviço a ser prestado, notadamente os que envolvam várias vontades, chamada condomínio, que é um tanto quanto delicado, pandemia, a gente conversava aqui, catalisou todos os problemas condominiais, seja do convívio social, seja dos problemas, porque as pessoas passaram a estar mais em casa, então as patologias ficavam mais evidentes, Marcelo? Exato. Seja porque as questões de contas e de números, seja porque aquela obra que foi dimensionada antes da pandemia, ela tinha um IGPM de 4,5 e durante a pandemia foi para 20, chegando a 37%. Então, todos esses fatores nos fazem entender que um gestor de um condomínio, assim como um gestor de uma empresa, um gestor de casa, se ele tiver uma visão um pouco mais aberta da multidisciplinariedade que você precisa com engenharia periódica, de rotina, com um serviço nas suas fachadas, mas que consigam, como vocês agregam, diagnosticar para além de limpar. Olha, eu estou limpando aqui, mas tem uma fissura aqui que ela pode comprometer. Né? Você ter uma proatividade e não se resumir a resolver problemas, é assim, Marcelo, que eu vejo também na advocacia. Existe uma visão, se eu, síndico, só acho que o meu problema é de engenharia e vou resolver ponto ok, se eu não preparei bem o contrato e não entendi quais são as minhas obrigações, e muitas vezes o síndico não entende quais são as suas obrigações por lei. Se você tem um problema diagnosticado, que é sério, e que a empresa que te presta serviço aqui, vamos dizer que a Atuar te presta o serviço, te apontou, e você não tomou a providência, essa responsabilidade ela é sua. Então você tem que ter a cautela, a diligência de poder estar compartilhando, mas mais que tudo com o seu jurídico, porque esse problema hoje é pequeno, amanhã ele pode ser maior. E um colapso, ele tem uma responsabilidade até criminal para a pessoa de síndico. Isso aqui eu não estou querendo agravar situações, mas é uma realidade. Né? Está escrito, né? Está escrito, está na lei, isso é fato, e você tem que ter diligências. Tanto é que esses outros desabamentos faz com que a legislação seja alterada para ser cada vez mais firme e forte, com fiscalização e controle, bombeiro e tudo, mas com quem, né, presta e toma o serviço. Então, não adianta analisar só o problema do nosso cliente condomínio ou do nosso cliente empresa de forma singular. E você, prestador do serviço, não adianta pensar que eu vou prestar aquele serviço, eu tenho o melhor orçamento discriminativo da minha obra. Mas como é que as minhas responsabilidades sobre esse orçamento estão estabelecidas? É no contrato. Deixa eu fazer uma pergunta que de repente pode agregar. Por exemplo, eu falando da visão de síndico. O síndico, muitas vezes, quando eu chego para uma perícia, porque já tem uma bronca, né? É raro a profilaxia, a prevenção. E ele diz assim, poxa, uma empresa especializada veio aqui, então ele tem que resolver tudo. Ou seja, ele delega aquela responsabilidade para quem está lá. Eu quero contratar a multifachada aqui para resolver o meu problema, ele tem que me dizer tudo. Se ele não disse tudo, ele entende que a responsabilidade é da multifachada. Como é que acontece isso juridicamente falando? Imagina que não tem um termo de referência, não tem um projeto, não tem um documento. Chamei um expert, né, uma empresa especializada de confiança. Ela foi lá e, como o Sérgio estava dizendo, deu a proposta para um escopo de serviço. E ao decorrer do caminho surgiram novas situações que não foram apontadas inicialmente, que eles não cobraram o diagnóstico, eles foram lá para dar uma proposta comercial e de repente estoura a bomba. O síndico tem direito de cobrar esse serviço a mais, esse serviço não observado? Qual seria o dever da empresa e qual seria o dever do condomínio e onde é que mora o direito aí de cada um? Ele teria que fazer algo a mais? Bem legal essa colocação. É aquela história. Primeiro, o síndico, a gente tem que parabenizar os síndicos. São heróis. Porque síndicos são heróis, né? Padrão geral. Um cara que consegue ter o seu vizinho como alguém a respeito do qual você tem que fiscalizar, às vezes não estou fiscalizar, mas gerenciar, e o cara, teu vizinho vai estar reclamando na tua porta, parabéns a você sim, queria ter não é um cidadão que ele estaria mais de parabéns se ele realmente tiver um staff. Nós não estamos aqui para estar falando dos nossos serviços, mas é de uma forma bem impessoal dizer, você precisa se assessorar acerca disso. Marcelo, você falou o quê? Sobre os riscos do síndico. Vamos lá.
Estamos aqui diante de profissionais que entendem que precisam fazer um serviço A, mas muitas vezes encontram a patologia B, C, D e precisa ter o seu dever de boa-fé objetiva de informar o problema. Então, vou refazer aqui, mas saiba que existe esse problema. Muitas vezes o profissional que se preza pelas próprias normas, né, de engenharias, NBRs, ABNT, seja o que for, ele diz, olha, se eu for resolver esse problema, como é o caso de uma piscina de um condomínio que eu acessório, trocar pastilha. Ok, trocou-se pastilha, não resolveu o problema, a bolha lá embaixo continuou vazia, o que aconteceu? Colapso total na piscina. E aí X vira 3X de orçamento. Como faz? Então, primeiro, a recomendação é que, por contrato, né, existe o dever do profissional de analisar, fazer o seu serviço, mas comunicar os problemas. Isso é algo ético da própria engenharia, a própria legislação do engenheiro, ela obriga que haja para evitar o colapso, para evitar o problema. É dever, né? Vai muito além de estar escrito. O segundo ponto é, como síndico, e aí, o que resolver? Síndico, ele precisa ter uma inteira e precisa noção de que, por mais que ele passe 2 anos, um mandato, 2, ou seja quanto for, ele é inteiramente e pessoalmente responsável pelos atos praticados em sua gestão, mas mais que tudo, sobre tudo aquilo que ele está tentando reparar, resolver. Se ele encontra determinado problema, ele tem a obrigação de resolver. De que forma? Sozinho? Não necessariamente, porque sim tem uma limitação chamada orçamento. E o que é que ele faz? Empresa, vamos lá, multifachada, você me cobrou X, agora foi para 3X, por gentileza, fundamenta e justifica que vai para 3X, o que eu faço como síndico? Eu compartilho com o meu conselho. Tudo bom, conselho? Olha só, lembra de X? É 3X. Por isso não tem, é sempre problema, porque ninguém quer gastar mais em condomínio. O que é que se faz? Assembleia. Não, mas olha, o cara tá para prestar o serviço. Realize uma assembleia extraordinária no tempo mais breve possível para que você o faça. Se a coisa é tão perigosa a ponto de urgir, faça e já comunique, porque a lei obriga você a fazer o reparo, porque hoje você faz, mas você tem a obrigação de sujeitar a assembleia. Mas se você é prudente, recomenda-se que primeiro sujeite a assembleia para dizer, pessoal, vamos lá, era X, agora é 3X. Veio aqui o especialista da empresa para dizer isso e isso. Alguém, aí sempre aparece um engenheiro, alguém que vai, né, no condomínio dizer que não é necessário, por quê? Porque ninguém quer gastar. Porém, cabe ao síndico colocar na assembleia e dizer, o que vocês decidem? Não, decidimos que nós só gastemos X, vai ficar com X. A empresa pode se recusar a fazer o serviço se houver problema, ou deixar claro, não só em contrato, mas em relatório, dizendo, diagnosticamos que deveria ter que resolver com 3X, optaram por X, executarei X, mas esteja ciente. E aí a responsabilidade vai para o síndico, o que é que ele faz? Coloca na assembleia, a assembleia diz que é só X, ok. O síndico vai agora se eximir compartilhando a responsabilidade do indicado. Então, é o que o síndico faz do ponto de vista de dividir a responsabilidade sobre a Assembleia, porque passa a ser deixa de ser dele e passa a ser assemblear a decisão sobre não vou gastar 3X e vou gastar só X. Aconteceu problemas anos depois pela ausência de 3X, então, meu amigo, o problema é da Assembleia. E existe algum dispositivo jurídico que é importante eles terem preventivamente no contrato dele para deixar o gatilho para que esse parecer entre na mesa? Indiscutível. Existem disposições, principalmente na legislação assim, básica e elementar, que é o nosso Código Civil. Ela trata especificamente sobre condomínios edilícios em geral. Existe uma legislação específica, que é a legislação de condomínios e incorporações, né? Para quem constrói sobre condomínio por administração ou incorporações, e ela sim especificamente fala sobre condomínio. Para além disso, existem todos os entendimentos, né? A gente na Comissão Nacional de Direito Imobiliário, quando eu tive o privilégio de participar no Conselho Federal, a gente estava tentando normatizar muitas coisas que vêm de vocês da engenharia. Sobre condomínio, não existe uma necessidade periódica de revisão de alguns itens no condomínio. É a fachada, são os extintores. Então, é muito importante a orientação que se dá juridicamente às empresas, Marcelo, a sua excelente pergunta, no sentido de dizer, olha, já coloca o que tem a ABNT como parte do contrato da proposta. Como parte integrante. O seu contrato ele precisa ser inteligente, não é só letra, não é só lei, não é só maçante. Direitos, deveres, obrigações, limitações de obrigações, dever de informar a coisa toda, tanto o seu, o problema, quanto do condomínio, de dar a satisfação de acordo com a lei. Se não der, ele assume a responsabilidade a partir daí, mas coloca anexo, as cartilhas informativas da ABNT mesmo que está, né, sobre revisão, sobre... Né? E vamos então para um ponto, que eu sei que a multifachada trabalha com obras de retrofit, então são obras que quando você arranca tudo e vai fazer, e você descobre a tal do problema interno, né, o miolo. E Sérgio que passou por 2 casos, um no condomínio se deu um passo atrás num contrato milionário, e outro que eu tenho meu conhecimento, que você fez uma das maiores obras aqui do estado de impermeabilização
impermeabilização, que defasou o preço foi o que o Rodolfo falou no início. Conta pra gente o que você encontra na obra retrofit, depois passa a bola pra Sérgio falar da impermeabilização, pra ver se o Rodolfo responde as duas coisas, que eu acho que é a mesma pauta. Bacana. Inclusive, faz parte do que o Rodolfo acabou de falar, né? Estivemos em um prédio em 2019, foi feito o termo de referência, eles tentaram seguir a cartilha, laudamos, fizemos um ensaio, não a nossa empresa, a gente assessorou, né, o condomínio para fazer os ensaios, o laudo, e posteriormente foi elaborado o termo de referência. E o que é que dizia esse termo de referência? Arranca-se o revestimento cerâmico, aplica-se um selador e aplica uma textura no lugar do revestimento cerâmico. Assim fizemos, ganhamos a concorrência e começamos a executar. Quando começamos a retirar o revestimento cerâmico, que aí vai entrar na área jurídica, a base, que é o reboco, não servia mais para nada. E não estava no contrato. E não estava no contrato. E aí, o que fazer? Né? Levamos para a Assembleia, aí a gestão do condomínio Foi prudente, foi diligente, teve, né, a assertividade de contratar, de convocar a Assembleia, já com os orçamentos em mãos para resolver aquela situação. Nesse meio tempo, nós já iniciamos a recuperação de uma dessas faces. Então, eles já tinham, mais ou menos, os valores que a gente iria cobrar para poder realizar esse serviço em uma das faces. Olha que cada prédio tem 4 faces. Ou mais, né? Esse tinha 4. E seriam 3 torres. Então, é um negócio bem volumoso. Imagina. Quando levamos para a Assembleia, todo mundo ficou abismado. Não dá, não tem como. O resumo da obra. Quero, mas não posso. Uma das faces fizemos da forma correta, como manda as NBRs, retiramos tudo, fizemos os procedimentos corretos, de acordo com as normas atuais, que o Sérgio sabe muito bem que em 2017 a norma de fachada, principalmente a de revestimento cerâmico, foi atualizada. Então a gente precisou seguir já a nova NBR, né, e seguimos passo a passo rigorosamente como manda lá. E o outro lado da fachada, eles resolveram simplesmente não fazer um paliativo, né, e aí coloca tudo em risco a nossa empresa, né, porque a executora somos nós, é a Multifachadas quem está fazendo. E aí, o que é que vamos fazer? Que grau jurídico nós temos para poder executar da maneira que eles estão querendo? Né? E aí eu já vou lhe dizer a ação, que a gente já finalizou essa obra já tem um certo tempo, né? O nosso jurídico, na época, elaborou um termo de responsabilidade para que o síndico e todos os componentes do conselho, inclusive entrou até o conselho fiscal, aí, o conselho de obra, tudo mais. Comissão. Assinaram, acho que tem umas 15 assinaturas nesse termo de responsabilidade, né? Tirando a nossa empresa, né? E aí eu tive a felicidade da empresa que fez os ensaios nos orientar. Legal. Com essa informação. Diagnóstico, né? E aí eu lhe digo, foi suficiente esse termo? É suficiente? Só proteger, velho? Quanto proteger? Quanto tempo? Quanto tempo que acabou? Só pra gente saber. Foi em 2022 que terminou. Não, você deu ano passado, né? Foi no início, né? No início de 2022. Eu guardo um dinheirinho e aí gastar o não. Tudo tem um prazo. Mas, por não, Sérgio, já peguei a pergunta do Jean. O meu caso foi meio que entrelaçado com a pandemia. O meu orçamento foi de 2019, né? E depois veio todas essas consequências da pandemia. Você sabe que tudo subiu, né? Principalmente na construção civil. E pediram uma atualização em 2020. Aí eu atualizei. Mesmo assim, continuou subindo tudo, né? E quando a gente foi começar a executar, já foi no finalzinho de 2020. Aí a obra demorou mais de 1 ano e meio. E assim, passou batido uma cláusula ali de pedido de atualização de preço após 1 ano. Sim. Tudo nessa obra, aí é que está sua parte. Tudo nessa obra seguiu como se fosse uma licitação para o lado do condomínio. Sim. Quando virou 1 ano, né, que a gente sabe que tem direito de uma atualização, minha equipe não notou.
continuou executando a obra. Quando passou mais ou menos 1 ano e 2 meses, eu me toquei. Eu digo, rapaz, esse negócio, esse saco tá furado. Quanto mais a gente recebia medição, o dinheiro não rendia. E eu digo, rapaz, tem coisa errada. Aí quando eu fui ver, realmente, né, os preços estavam totalmente desatualizados. O saco de cimento lá no termo estava 24, eu estava comprando a 34. Faz essa brincadeira. Todo mês eu gastava 9 mil reais de cimento. Só cimento, fora os outros, né? Os outros produtos. Então, quando eu apenas da aula no condomínio, né? Justamente. Vou chamar você lá pro meu estado. Eu disse isso várias vezes lá dentro. E assim, aí depois disso tudo que eu fui atrás do condomínio, que eu falei, eles não acataram. Que eu tinha direito de pedir até julho do ano passado, né? Se protegeram no contrato, é isso? Passou batido essa cláusula e eu perdi aí centenas de milhares. Bom, mas é a história que me contaram, né? É a história da história que me contam. E excelente colocações, Jean, no caso, né, da tua empresa, em relação a um termo de responsabilidade. Olha, para quem não tenha nada em relação ao que foi posteriormente encontrado, você ter um termo de responsabilidade onde eles assumem o risco, o que do ponto de vista jurídico lhe faz? Lhe faz... Antes se você fosse executar sem esse termo, você era inteiramente responsável e unicamente responsável. A partir do momento que você assina um termo de responsabilidade, você como executor, você teria que praticar o ato pelo qual você foi contratado completamente dentro das normas e comprovar que tudo o que você fez foi o suficiente ao fim destinado. Sob pena de, se você não fizer isso, ao você fazer isso, tudo 100% dentro das normas, você teria comprovaria a sua isenção de responsabilidade. Sim. Mas quando você parte de uma premissa errada para ter um paliativo e faz isso, essa junção, isso é não recomendável, porque o melhor cenário para você, se o problema é claro, vamos dizer que a fachada caia. Sim. Um exemplo básico de a fachada cair, né? Uma parte, ou seja o que for naquele lugar. Você seria solidariamente responsável. Correto. Porque a partir do momento, a solidariedade é exatamente essa corresponsabilidade. Cara, ficou triste. A partir... Mas é verdade. É Duralex. Tô pensando. Duralex não é prato, não. Duralex é em latim. A lei é dura, mas não é lei, né? E aí o que acontece? O que todo mundo, e aí o cínico precisa pensar, né? Aí quem está contratando o seu serviço e todo empresário precisa pensar é o seguinte, olha, é melhor que eu recomende ou que recuse. E você precisa mensurar risco. Risco é viver, mas perigo é você potencializar esse risco. Então, se eu tenho uma circunstância em que eu vou mitigar, e eu posso, aí tem gente que pensa só na prescrição, será que em 5 anos já resolve? Então, mas, né? Se você resolver agora, depois de 5 anos dela, eu não estou nem aí. Esse é um pensamento muito equivocado, né? Um pensamento de sim, ser o isentão da responsabilidade. Então, melhor é que você diga, olha, faça nas conformidades, ou só vou fazer isso porque o outro não farei. É melhor que você não faça do que você queira ser solidariamente responsável. Então, ele trouxe de único devedor para parcial devedor. Aí, por exemplo, nesse caso, então, aí eu tô pensando, faço perícia, eu chegasse lá, eu ia justamente bater no que o Rodolfo disse, é a norma, eu não quero saber do teu documento. O documento é, pra mim, a responsabilidade, amigo, tá errado, você tem a obrigação de seguir a norma. Pelo menos a minha interpretação, ela é no normativo. Nesse caso, então, ele de repente tem um direito a solicitar um distrato e de repente até ter direito à multa. Olha, eu tenho fundamento, não vou continuar a tua obra porque tu quer que eu faça a cirurgia errada, né? Vamos fazer um procedimento errado. Ele teria direito nesse momento, digamos, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer o errado. Ele poderia pleitear um distrato e ter direito à cláusula de rescisão? São duas circunstâncias. Se eu estou executando um serviço e um fator imprevisto, e lembre-se, é intrínseco, de modo que o condomínio não sabia, porque se ele sabia, é outra história, mas estamos partindo do pressuposto. Ele não sabia, ninguém sabia. De que o condomínio não sabia, que você não sabia. Ao se deparar com isso, o que se impõe nos contratos, né? A lei ela não é linear em relação a isso. É sempre a equidade, né? Os bons princípios e o pacto da boa convivência, que é o que vocês sempre fizeram. Então, o que acontece? Encontramos isso elevou a obra de X para 2X. É viável o condomínio? Não é viável. Então, você mensura. Se para você é desinteressante continuar, porque a responsabilidade é correr esse risco, vale a pena você o quê? Notifica, diz que é um motivo de força maior, né? Foi algo que não
diz respeito a você, condomínio, nem a mim, e por isso rescindiria o contrato sem penalidade entre as partes. Porque você não é obrigado a construir diante da incorreção. Entende? Porque se você constrói, você passa a se solidarizar, né? Solidarizar. E o bacana disso é porque assim, eu entendo que a posição, por exemplo, da multifachada é atender, né? Você está ali para atender. Existe essa necessidade financeira que quando a gente fala de um reboco, a gente está falando que talvez o reboco fosse mais caro do que toda a obra inicialmente contratada, dobraria, né, de preço ou até mais do que isso. E na boa vontade de atender, que é o princípio da boa-fé, você seguiu naquilo, procurou ter alguns cuidados, mas a importância de um profissional expert é isso, é trazer essas outras nuances, essas outras subjetividades que existem no processo, né? Imagina que isso tem que estar no contrato. Para como sair fortuitos ou de força maior podem implicar numa rescisão, desde que, gente, a gente precisa entender que nos contratos, e aí já respondendo a pergunta do Sérgio, nos contratos, todos os contratos e normas e leis e o que for seguem princípios, que é o princípio da proibição de enriquecimento sem causa. Isso quer dizer o quê? Que eu, executando um serviço, a partir do momento em que eu descubro algo que não depende do meu contratante e nem de mim, eu aí preciso parar a relação nesse momento sem ter, é prudente, a jurisprudência, as decisões, elas vêm no sentido de dizer, poxa, se não é a de vocês, se é força maior ou fortuito, então a gente para o contrato sem multa entre as partes. Não faria sentido cobrar multa, já que eu não sei. Agora, se eu sei e me sujeitei, aí cobra-se multa, porque você sabe ou deveria saber, porque tem corpo técnico. Aí no caso, por exemplo, de Sérgio, que pelo que eu entendi... Foi sobre correção. Existia um contrato, não previa correção, correto? Isso, do nosso lado nós cumprimos com todas as regras de licitação. Quando foi do lado de lá, que a gente precisou realmente de uma atualização, não teve... É aquela história, foi cobrado como né, um licitante do poder público com todas as exigências, e na hora de executar, eu fui cobrado para executar. Segue-se, Sérgio, o princípio da proibição do enriquecimento sem causa. O que acontece? O que é que o artigo lá 500 do Código Civil diz? E o 499, ele fala o seguinte, se na relação contratual sobrevém circunstância que não depende da sua vontade ou uma circunstância tal, por exemplo, que coloque o contrato em desequilíbrio, você tem o direito de notificar a fim de dizer, vamos reequilibrar, porque eu não posso empobrecer sem causa. Se eu tivesse feito mal feito e refeito de novo, é problema meu, mas não. Eu não posso ter prejuízo sem causa. E ao fazer para você, você vai ter um ganho sem causa. O princípio é elementar, é um equilíbrio, é uma equação que você tem que seguir. Então, o que a empresa deve dizer? Olha, estamos num ano atípico de correções, né? Estratosférica, que é o que aconteceu, muita coisa IGPMizada, que levou relações locatícias, né? Altura, aquela coisa toda, a legislação mudou por causa disso. Então, qual é a posição? O que se faz? Primeiro, ter no contrato o direito expresso. Isso é o preventivo. Direitos e índices expressos, né? IPCA, é da construção civil. Será que NCC cabe? Tem que verificar qual é a variação, né? Qual é o índice. Cada índice desse tem as suas variações que podem ser para material, né? A tabela SINAP, isso? Né? A da tabela SINAP. Então, o que nós temos, Sérgio? Nós, nesse caso, não estava no contrato. Então, beleza. Perdi o direito? Não. Você iria, porque as disposições da legislação civil e a principiologia jurídica diz, espera aí, essa circunstância ela é imprevista, não é culpa sua nem minha, só que não cabe a eu pagar tudo, né? A minha empresa pagar tudo. Então, o que nós vamos fazer? Eu preciso revisar. Então, eu lhe notifico. O que é que se faria? Lhe notifico para a gente poder revisar e equalizar. Não IGPM, vamos para IPCA agora. Por favor, vamos equalizar isso. Por quê? Porque eu não sou obrigado a praticar ou a concluir uma obra para zerar. Eu tenho direito a um lucro. Muitas vezes você nem zerou, às vezes você pagou para concluir a obra. E seria um reequilíbrio econômico de contrato? Reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, entendeu? Teoria da imprevisão, expressa disposição da legislação. Numa obra grande, por exemplo, em 3, 4 anos, se nos 2 primeiros anos ele não faz, eu acho que inclusive isso é uma dúvida de Sérgio, se nos 2 primeiros anos ele não faz, no 3º ano ele pode fazer essa cobrança retroativa? Não existe assim, existe um prazo prescricional para você cobrar o seu direito sobre o contrato, né? Não é ad eterno, o direito não assiste a quem dorme. Princípio de prescrição. Quem dorme é de direito. Então, sobre o tempo do seu contrato, a depender da obrigação, você tem prazos de 1 ano, a prescrição é de 1 até 10, prescrição genérica, mas a depender da relação contratual, você teria 3 anos ou 5 anos, a depender do valor ser líquido ou ilíquido, a legislação fala isso lá nos 99, 98 do Código Civil, mas é importante que você tenha ideia que
você tem o total direito, sim, de pegar o valor atualizado. Inclusive, se houver recusa justificada, judicializar o interesse dele. Sorria. Sorria. Isso eu já sei. Ele tá triste, você sorria. Eu já tô ciente dessa parte. Tanto é que eles Não reconheceram. durma não, você brincar, não durma não, que não assiste quem dorme. Não. Eles reconheceram daqui pra frente. Sim. Por exemplo, Para trás mente, não. para trás, não. Então isso já abre, né? Precedente. Mas entenda, você renunciou ao passado? Não. Entende? Não. Se você aceitou, não, vamos fazer o aditivo, Não. e aí eu, como advogado do condomínio, renuncio todo qualquer Não. direito. Claro, tá protegendo o condomínio. Isso. Entendeu? Mas entende? Já acabou a obra? Não. Tá no meio. Tem que ter Não, cuidado. já tá. Os detalhes. Talvez deixa pra bastidor. Se der certo o passado, chega junto direito. Eu vou dar uma saída para Tiago entrar. Só um caso para você ver como o contrato é primordial. Um colega lá que também trabalha com impermeabilização, lá de João Pessoa, ele disse o seguinte: no contrato dele, ele não colocou que a água que é usada no teste de estanqueidade, porque quando você... Desculpa aí, eu tô vendo antecipado, vai. Toda impermeabilização que você faz numa laje, antes você tem que, por obrigação, colocar água e fazer o teste por no mínimo 72 horas. E ele não colocou no contrato que essa água o condomínio deveria ceder. Fornecer. Pau comer por conta da água. Hoje, Pau comer por conta da A água água. já vem com esgoto junto, né? Aí o cara vai e cava o carro no poço. Aí, tá, porque Aí fica difícil julgar, porque aquela quantidade de água é representativa, a área é muito grande. Não sei, eu não fui lá, foi só um caso que ele disse. Mas ele teve que contratar um carro pipa. Pra devolver a água. Aí o cara vai ver na margem dele ali, né? Até inverter. não tinha carro-pipa, né? Não tinha carro-pipa na margem. Fez o teste com um carro pipa. Para você ver, uma cláusula no contrato. Mas é engraçado que no nosso contrato tem fornecimento de água potável, né? É fornecido pelo Depois que contratante. ele rodou, vai ter até o pH, né? Pois é, até o pH. Aí, interessante, Sérgio, que a gente tava fazendo uma lavagem fachada, a gente faz muita lavagem, né? E quer queira, quer não, hoje os jatos que nós usamos são jatos profissionais, né? Consequentemente, ele tem uma eficácia bem melhor, porém ele tem um consumo maior de água, né? E aí a gente tava lavando. Não fala, corre mais gasto, né? Corre mais gasto. Minto, foram 3 torres na Avenida Ayrton Senna. 3 torres. Inclusive eu lavei um e Sérgio lavou o outro, sabe? Ao lado. Parceiro aí, velho. Tudo bem, né? Mas foi a livre concorrência, né? Não, Sérgio? Quem foi que pagou a água dos dois? Não. Os dois foram de um condomínio. São 2 condomínios iguais, só que muda o nome. Sim, né? tá. São 2 administrações diferentes. Sim. A nossa empresa Muito Fachada ganhou em um e a atual ganhou no outro. Né? Mas foi tudo da melhor forma. E aí o conselho lá veio nos procurar. Jogador, vamos falar da água aqui. Cara, subiu R$9 mil de água. Aí até que no final de 9 mil, não, nunca aconteceu isso. Só R$1.000, R$2.000 de água é normal, dependendo do tamanho do condomínio. Aumentar, né, a conta de água. Futuramente, a gente trabalhando, uns 2, 3 meses depois, descobriram vazamento de água. Mas ele potencializou ali, né? É muito importante que... Coincidiu. Questões relativas à água e carne é uma dor gigante de condomínio nos últimos 6, 7 anos. Por quê? Por causa dos acréscimos dos pagamentos de taxa, já que os esgotamentos foram, né, conectados. Isso está dando um baita problema. E você tem uma certa, né, senoide, que às vezes ela varia, nunca varia muito para baixo, né, já percebeu? Ela sempre varia para cima na hora de cobrar. Então que isso merece sim as contestações de contas condominiais. Eu já tive diversos embates com o KN, por exemplo, a nossa aqui, de dizer, olha, vamos lá, vocês precisam me ver aqui porque o parâmetro está errado. Sim. Né? Então, vale a pena. Sérgio, vamos trazer o Thiago aí pra conversa. A mesa só cabe em 4. E eu sei que você teve um outro caso aí que terminou dando um passo atrás de um contrato milionário, que eu não esqueço, tá na minha cabeça, o cara que dispensa milhão, hein? Mas você chegou, pega um milhão aí, quero não, mas não foi qualquer laranjada, né? Não, foi para o bem de todos. Foi pro bem de todos, né? Foi pelo bem da família. E então a gente vai chamar o Thiago aqui para participar. Faz aí tuas considerações aí no meio do processo, deixa teu arroba. Eu só tenho que agradecer, tá aqui diante das águias, né? Então, acesse lá, né, @atuaengenharia_rn para ver o nosso trabalho. A gente trabalha tanto com fachada como também com impermeabilização. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e com certeza vamos ter outros. Queria agradecer, irmão. Obrigado de verdade, viu? Então, pessoal, trazendo agora para a mesa do PeritaCast, mais uma fera no ramo de fachada e de obras de fachada, multinegócio. É o Thiago Pinto, do grupo Self Engenharia. E se apresenta aí pra gente, fala das soluções, fala um pouco da trajetória de você de fachada, para eu lhe fazer uma pergunta aí da área jurídica. Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu me chamo Thiago Pinto.
Sou profissional da área de engenharia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e a Self Engenharia já atua há 14 anos aí no mercado. Legal. Todo esse tempo, né? Tem uma história grande aí, são multinegócios, né? Então, Thiago, a pauta hoje aqui é na jurídica, tá? Então, ou seja, é como o staff pode auxiliar o empresário, tá? Nos negócios. Então, a gente falou um pouco anteriormente com o Sérgio, com o Jean, sobre os estudos de casos, os cases que acontecem no cotidiano. E agora eu queria saber, por exemplo, da sua empresa, de repente, como é que vocês trabalham para a parte de enquadramento tributário, como é que, de repente, uma blindagem trabalhista, como a gente pode se proteger empresarialmente, como, de repente, você vê que o jurídico pode favorecer os seus negócios, melhorar seus números. Claro, e isso que você está falando é bem interessante, porque pela falta de conhecimento, muito provavelmente eu vou falar um caso pessoal, né, próprio nosso hoje. Muito provavelmente a gente está pagando hoje mais tributos do que deveria. E de forma até amadora a gente tenta pagar, né, não pagar, deixar de pagar tributos, né, mas pagar tributo que for devido e, claro, como empresário a gente busca ali sempre minimizar custos. Mas eu não falo isso de forma orgulhosa. Hoje eu possuo 7 CNPJs. E a gente possui 7 CNPJs para equilibrar a carga tributária, né? Então, como isso a gente poderia resolver, né? Ou, de repente, minimizar esse custo sem ter que estar abrindo uma empresa, 2, 3, 4... Forma correta de fazer, né? Exato. Como é que pode melhorar isso? Como você pode equalizar essa situação? Exato. Porque o CNPJ você tem, porque são várias operações e elas às vezes se conflitam, não é isso? Exato. Que pergunta excelente. 7 aí, mano, 7, né? Não, mas faz parte. Eu já... É um time de society. 7 não é nada, né? 7 é até o número da perfeição, como tá. Mas vê bem, excelente pergunta, muito pertinente. Vamos lá. Vamos contextualizar. Nós moramos num país em que, assim, na verdade, o ser humano corre na vida de 2 coisas que vai encontrar. A primeira é que a gente deseja a última, que é a morte. A segunda é imposto. Certamente. Isso é um ditado, quando você vai estudando um livro de direito tributário, tá lá desde que gente é gente. Você vai encontrar. Então é melhor que você, por enquanto, encontre o imposto e pague, do que encontre logo a morte. Não é? Exato. Verdade. Então, assim, brincadeiras e seriedade à parte, por falar da morte, porque às vezes o imposto mais é morte da empresa. E essa é uma grande realidade. Perfeito. É muito importante nós entendermos um contexto. Vivemos num país em que a gente sente muito pouco a contrapartida do imposto que se paga. Isso é uma grande realidade. Não vou entrar numa questão de política tributária. Eu vou entrar na questão de estratégia tributária. Excelente sua pergunta, Tiago. O que a gente precisa colocar aqui? Da mesma forma que você se assessorar preventivamente lhe auxilia o seu prédio, seu cliente ou o seu negócio com seus contratos, com seus empregados, né, com os seus tributos, você tentar fazer uma revisão da sua estrutura tributária com a coisa chamada planejamento tributário, ela é fundamental. Porque existe uma falsa sensação, infelizmente, na grande maioria dos empresários, não falo que é o seu caso, porque se você já sente essa dor antes, né, do pior vir a acontecer, porque eu já o pior sobre isso existe, né, vários. Eu tenho um cliente com 19 CNPJs tentando, porque ele tem 19 CPFs para poder fazer um IRM ou, né, tentando ali fugir para tentar se elidir, correr do imposto. Não sou tributarista, mas o que posso lhe dizer é que assessorando a empresa, nós temos o nosso corpo tributário específico, trabalhista, consumo e civil, que é o que a minha menina dos olhos de ouro. O que a gente entende sobre assessorar a empresa do ponto de vista desse planejamento? Primeiro, gente, toda e qualquer empresa que você desempenhe, você necessariamente faz ela para aumentar faturamento, crescer e alcançar mercado. Isso gera um fluxo de caixa, gera aumento de faturamento. Aumento de faturamento pode impactar necessariamente no aumento de carga. Se eu estou pagando mais imposto, menos mal. Se eu tenho dinheiro para pagar no fluxo de caixa, é sinal que eu estou faturando mais. Só que muitas vezes, veja, se você vai na tabela, o anexo 5 da tabela do imposto de renda, que você vai para o Simples, você tem uma variação que vai de 4, tantos por cento até 19%. Tem impostos que a gente não tem ideia, mas são muito superiores a 27,5% para determinadas pessoas jurídicas, né? Então, o que se precisa pensar? Você tem escalas que vai até 480, chega até 4 milhões e 800. Se eu estou faturando 4 milhões e 800, é melhor eu ter 10 CNPJs diferentes para tributar cada um 480 mil para poder pagar a menor alíquota? Será que isso
essa vontade, muitas vezes, de querer tributar menos, ela é uma falsa sensação. E aí, o que eu acredito, o seu caso foi de crescer como simples, que todo mundo, ninguém começa, eu quero lucro real, viu? Ninguém começa assim. Você começa da forma simples, só que chega um momento em que você, que é bem o seu time, está se alertando de que, é o momento de eu me rever como estrutura jurídico-tributária para saber como fazer. O que fazer? Sentar com um especialista, e geralmente isso vem da própria contabilidade, e repensar a forma como você está gerenciando, porque você até pode estar economizando, só que a Receita Federal ela não se engana. Eu digo a você que está aí nos escutando, ela não se engana. Ela cruza dados e informações no ciclo mínimo de 5 em 5 anos para não haver prescrição, porque muitas vezes a estratégia é de se emitir de impostos que quando você chega a não pagar, os lançamentos dele ou o que você pagou, deixou de pagar entre o a menor e o que deveria, vem com multa, vem com Selic de fator de correção. Então, 1.000 vira 5 fácil, que chega a 10. Muitas vezes você tem o débito principal de preço, o cara está tentando fazer aquela economia, e aí tem o principal a 10.000, quando vem a execução, porque até chegar na fase de execução fiscal, eu já está em 100. E aí a bola de neve vem. E aí, dependendo do que aconteça, acredite se quiser. Eu estava tratando um caso criminal. Muitas vezes passa a ser criminal porque as declarações dadas ou a notificação que a Receita Estadual faz sobre aqueles impostos ou federal, quando não respondida, porque muitas vezes isso aí eu tenho certeza de que não é o seu caso, mas é aquele cara que quer fugir a todo custo. Ele quer tanto fugir e não dar resposta nenhuma ao fisco que muitas vezes parte para sonegação fiscal. Então você tem a tênue, né? É tênue, mas é nociva. Claro, depois que você paga o imposto, você consegue aí a extinção da punibilidade. Só que, gente, você não está com uma empresa para estar botando, vocês que são engenheiros, sabem que a coisa é matemática, para estar botando debaixo do tapete o seu problema, porque ele vai vir, meu amigo, ele vai vir de uma forma que pode fulminar. E como diz o próprio Flávio Augusto, né? Ele fala, se você tem imposto para pagar, é porque você tem serviço para fazer. Então não ache ruim o volume de imposto. Se você tem imposto para pagar, é porque você está trabalhando. Agora, há de se adequar, né, às nuances, é uma história, uma ideia de parametrização, que eu acho que é o que você busca fazer nas suas empresas, para que você possa trabalhar dentro daquele menor custo para viabilizar a operação e oferecer um preço melhor para o seu cliente. Porque isso, quem paga é o cliente, né? O imposto não é a empresa quem paga é o nosso cliente, né? Eu acho que parte muito do enquadramento fiscal e tributário da maneira correta para cada empresa. Mas o que é doloroso, eu vou falar um pouco da prática. O que é doloroso em empreender no Brasil é que muitas vezes, e já aconteceu comigo e acontece até hoje, todo determinado CNPJ que eu tenho, não tenho 7, mas eu tenho 3 CNPJs hoje, alguns deles eu passo o ano todo pagando mais imposto do que a gente faz a arrecadação. Pois é. A gente faz a retirada de lucro, a participação de lucro. Sim. É bem inferior do que a gente paga imposto. Essa injustiça, né? O nosso segundo sócio, né, o Estado. Ele quer dizer, é o primeiro, no caso dele. É o majoritário, cara. A fatia dele é muito maior do que a que fica no nosso bolso, né? É absurdo. Mas veja só, você falou de um ponto crucial que na resposta sequente, Jean, você antecipou. Enquadramento. Eu preciso me planejar para enquadrar. Se eu tenho 7 CNPJs, será que, e aí é uma forma matemática de entender que é um especialista, eu repito, não sou tributarista, mas no convívio osmoticamente, né, Marcelo? A gente consegue absorver alguns... É a visão empresarial. Mas literalmente. Quando isso é muito contábil, tá? O que você faz? Você chega para a contabilidade e diz, amigo, são 7 aqui. Como é que está essa vida aqui? Como é que está as declarações? Tem alguma notificação administrativa? Tem algum PAT, processo administrativo tributário? Faz uma análisezinha, tá? Isso aí a contabilidade vai ter mais trabalho, às vezes mais vale a pena pagar o custo de realizar esse trabalho. Mas, veja só, simples, é sobre o que fatura e que paga. Tá na nota, paga. Quando você vai para o presumido, você pode ter compensações sobre créditos e débitos tributários. Você não só faturando e paga, porque você vai para uma alíquota maior de imposto, mas você tem algumas compensações, principalmente no regime do lucro real. A depender do nível de faturamento, é melhor estar no real, por mais severo que se pensa, porque você tem vários níveis de creditamento, é no ICMS, é no PIS. Então, existem várias outras formas que isso você precisa de um staff contábil, claro. O diagnóstico é jurídico. Hoje nós cruzamos através eu pego todos os seus CNPJ, os dados, notas, isso a gente cruza, e hoje a inteligência artificial, os programas, os softwares, os algoritmos conseguem cruzar as informações e dizer, opa, o planejamento tributário aqui é de que você tem essa bola de neve que está desse tamanho,
e que você poderia estar reenquadrado, ao invés de no simples, no presumido. E sobre esse presumido, vamos aproveitar o momento para já fazer as retificações agora, porque senão vem com 75% de multa ou 150%. Tudo vai depender da origem e do que foi feito, porque as multas elas triplicam o seu débito. Então, diagnosticar preventivamente é o que vocês fazem no dia a dia. E Rodolfo, e esse trabalho, por exemplo, assim, como a gente falou, é muito contábil, certo que é contábil, mas muitas vezes ele parte da orientação, que acontece muitas vezes numa assessoria empresarial de direito, que de repente você visualiza, a sua empresa, por exemplo, ela oferece esse diagnóstico, por exemplo, eu vou levar, o Thiago vai levar as 7 empresas, o Jean vai levar as 4, eu vou levar 3 ou 4 que eu tenho. Isso faz parte do teu trabalho, dar esse diagnóstico, como a gente falou na parte anterior, Sim. dos contratos, né, das relações desde a proposta, dessas orientações. Você tem, eu sei que você tem, estou perguntando se tem, eu sei, mas para falar, você tem um staff contábil, pô, eu recomendo esse profissional, aquele profissional, que vai resolver o problema. Isso faz parte dessa assessoria jurídica? Excelente pergunta. Veja só, eu estava com um dos meus staff hoje, uma referência doutoranda em tributário, uma referência nacional, alguém que tem um privilégio de ser parceiro, sempre com parceria, tá? Existem determinados estudos e complexidades que você precisa, se a cirurgia é grave, o cirurgião precisa ser bom. Isso. Né? Então, o que é que nós fazemos sempre? Há 14 anos eu tinha essa ideia de repensar tributos. Então, antigamente, quando eu ainda comecei com um grande parceiro, o Rodrigo, eu comecei dizendo, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a recuperação de tributos. Ele é tributarista, então nós trazíamos profissionais de fora para pegar um monte de nota. Tu imagina, o cara era manual. E conseguia acreditar 100, 200, 300, 500, já chegamos a créditos de 2, 3, 4 milhões de reais em crédito tributário de empresas que saíram do simples e foram presumido real e que começaram a entender que, principalmente no lucro real, você tem a margem de se creditar. O que é creditar? É que o fisco vai te devolver? Não, é que você deixa de pagar. Você deixa de pagar, você melhora o fluxo de caixa. Tudo, né? Então, hoje eu fui osmoticamente, como eu já lhe falei, mas hoje eu tenho um staff científico para análise, a gente faz uma auditoria com uma profissional jurídica, estava com ela hoje, doutora Liana, uma profissional fantástica, que eu tenho o privilégio de ser parceiro, é uma referência fora da curva dentro do estado do Rio Grande do Norte, que a gente identifica. Só que quando o problema é muito, o que eu faço com o teu bolo, que hoje é tudo digital? Eu jogo dentro do sistema, o sistema cruza a informação e te dá o diagnóstico. Você tem que estar conectado, Marcelo. Então, faço sim. Hoje é com inteligência artificial e com softwares que fazem esse desenvolvimento, com staffs. É o direito com a contabilidade, junto com a engenharia, que vai nos fazer ser mais orgânico, ou menos pesado. E Thiago, Sérgio, como é hoje, por exemplo, a dificuldade que vocês encontram quando precisam assinar um contrato? É quem prepara a minuta? Geralmente no entendimento, falando a nível de mercado, é o cliente que prepara a minuta? É vocês que propõem uma minuta contratual? Como é que funciona isso? Que tipo de entrave vocês encontram nas trincheiras, né? Vamos dizer assim, né? Dia a dia. Aquele filme do Netflix, né? De novo no front, né? Alguma coisa assim. Como é que vocês encontram lá no front de dificuldade? E se a assessoria que vocês têm, ou eventualmente viessem a ter, poderia contribuir? Bom, existem duas condições. A primeira é que no mundo ideal, né, a gente tem uma assessoria jurídica e o contrato é bem elaborado. E no mundo real, o que a gente encontra, né, claro que não é uma prática da nossa empresa hoje, mas já foi no passado, que a minuta do contrato, se ela não fosse elaborada pelo meu cliente, seria elaborada por mim mesmo, né? Que não tenho pessoalmente por mim, que não tenho conhecimento jurídico nenhum. E assim, é uma grande dificuldade hoje, né? Uma outra dificuldade que normalmente a gente encontra é situações do tipo, temos uma assessoria jurídica que fez ali uma minuta de contrato, e o condomínio, né, para fazer a validação, a avaliação, não tem nenhuma assessoria jurídica e fica aquela trava, né? Mas isso aqui tá uma pegadinha e... Dito pelo você acaba sem ser conclusivo. Eu tive situação agora recente de estar na fase de comercialização ainda da proposta, né? Se ajuste ali, ajuste aqui, valores, prazos para início, prazo para término, e simplesmente o gestor do condomínio chegou para mim e disse: eu vou te mandar a nossa minuta de contrato para que você avalie. Só que, no meu entendimento, e aí eu vou usar aqui um termo mais pejorativo, é o poste mijando no cachorro, vamos dizer assim. Por quê? Quem está oferecendo serviço somos nós, quem vai executar somos nós. Quem sabe as suas obrigações são vocês. Exatamente. Então nós temos um modelo de contrato padrão
que na grande maioria das vezes, e aí Tiago sabe muito bem disso, esse contrato volta de quem tem assessoria jurídica. Exato. E às vezes de quem não tem, por ser leigo, volta 2, 3 vezes para ajustes, né? E muitas vezes a gente, existe assessorias. Já sofri muito com assessoria jurídica por demorar nessa resposta do ajuste do contrato. Imagino até que com propostas leoninas, né? Você às vezes tem... Sim. Você joga lá pro jurídico do condomínio, aí eu acho que isso deve ser... Muitas vezes tem profissional da área de direito que pratica o excesso, né? Não o equilíbrio. Sim. E aí termina, você propõe A, cara, eu quero Z. Porque Z é o que me favorece. Calma, a gente tem que ir no mínimo aí numa letra na metade, né? Claro. Que é para poder ter esse equilíbrio, até como você falou. A ideia de quem tem as ressalvas, quem propõe as ressalvas é quem vai estar lá executando, né? Mas isso é comum no mercado. Aí rola um entrave, a obra atrasa, já passa tempo. Exato. E tudo isso aí, então, é uma realidade de mercado. É uma realidade. O melhor dos mundos, como a gente fala, é que isso acontecesse em jurídico conversando com jurídico, né? Exato. E a gente vai lá para fazer o nosso trabalho, né? Porque o cliente, quando conversa com o jurídico, o entendimento é outro, correto, Rodolfo? Indiscutível, assim. O entendimento, quando a abertura, existem 2 fatores. O primeiro é ter conhecimento, assim, não quero aqui falar ao meu respeito, mas para que você debata um assunto e defenda uma cláusula de reajuste, você precisa primeiro ter conhecimento. Há gente que liga que reajuste é IGPM. Quem disse que necessariamente? O IGPM, que era o índice geral, deixou de ser para locação e passou a ser IPCA porque a Justiça considerou como inclusivo. Então, como considerou? Por que considerou? Porque as variações de preço de uma locação não é a mesma do tomate que está variando tanto preço. Existem fundamentos das coisas. Então, eu costumo dizer, Marcelo, e Tiago e Jean, o contrato perfeito não é o contrato da maior empresa prestadora de serviço e fachada do Brasil, porque o contrato dele não lhe serve. O contrato feito, o ideal para o seu negócio, é o contrato customizado para o seu negócio, e além dele ter uma espinha dorsal mínima de direitos e deveres, cláusulas que protegem, reajuste e correção, índice de correção, deveres seus, caso fortuito ou força maior não ser imputado a você, solidariedade, né? Não me jogar em qualquer barca furada de qualquer forma. É necessariamente customizar esse contrato ao seu negócio com o seu cliente. O cliente quer algo a mais. Poxa, mas o cliente está querendo que a gente assuma a responsabilidade sobre tal fato. Qual é o fundamento disso? Então, quando você vai com o jurídico, você vai dizer, nobre, olha, eu defendo isso para o meu cliente porque isso tem essa e essa razão de ser. Qual é o seu argumento? Não, mas tudo bem. Então, a jurisprudência, pega um monte, tá bom. Quando você vai bater, tem um monte de jurisprudência lá, quando você... Não é o caso, jovem. Não é o caso. O caso aqui é esse por esse fundamento. Então, é muito sobre você saber onde você mexe para poder defender. Agora, mais que tudo que foi colocado, é a sua posição de colocar. E do ponto de vista do direito negocial, quando a gente estuda, a gente percebe o seguinte, a maior vantagem é de quem chega e coloca a condição contratual. Você já está passos à frente do ponto de vista de colocar direitos e obrigações. Não é a sua esperteza de colocar. Você está colocando um contrato que tem que ser proporcional, que lhe proteja, mas você não está colocando um contrato que vai prejudicar o seu cliente. Porque se você está prestando serviço a prejudicar, você se queima no mercado. Sim, claro. Aí não tem contrato, meu amigo, feito para uma banca do Brasil que lhe proteja disso. Então é muito mais uma questão principiológica. Agora, claro, que lhe resguarde. E de boa fé, né? Porque é melhor que você já se resguarde com um contrato tarimbado de que alguém que possa melhor customizar para lhe proteger e no máximo alterar um ponto ou outro que vai agradar o seu cliente, do que você fique em função das dores. Porque tem contratos que melhoram em função dos problemas, né, Marcelo? Exatamente. Isso é muito comum. Então, pessoal, a ideia da pauta de hoje, eu acho que é trazer a importância do jurídico, tá? Para as atividades empresariais. Eu estou aqui com empresas que já viveram uma trajetória de anos, de pancadas, de situações, né? Vocês falaram que tem 7, 3, eu já matei uns 2 CNPJ correram, estava lá por aparelho lá, e a gente tem que desenterrar, porque ele nunca morre, né? Ele tem que pagar, ele vai voltar, ele é um morto-vivo no final das contas, mas justamente, foi essa a minha trajetória, eu acho que foi por isso que eu resolvi trazer o Rodolfo, trazer vocês que também tem, que isso termina estimulando aquele que está querendo começar, estimula o síndico para entender que, poxa, não existe só o lado dele, ele tem que se preparar para um complemento de contrato, para um reequilíbrio, para uma surpresa do que ele encontra ali no processo executivo, né? E a pauta de hoje foi mais nesse sentido. E aí eu queria que você deixasse, de repente, uma dica aí, né, pro público aí, para quem está assistindo, o que você acha aí que, de repente, é interessante, dê uma ressalva aí de um cara que já tem bastante tempo de estrada.
Na realidade, quem assistir esse podcast, principalmente para quem está começando agora no mercado de trabalho, esse podcast nada mais foi do que uma excelente aula, né? Acredito que o que foi comentado aqui não se vê em faculdade nenhuma, né? As experiências que nós trouxemos para cá, os cuidados que devemos ter, principalmente para quem está iniciando agora no mercado da manutenção em condomínio, esse podcast com certeza é de grande valia, tá? E pode contar com a Multifachadas, você que está começando, sinta-se convidado de ir lá no nosso escritório para a gente bater um papo, trocarmos ideias sobre serviços, sobre materiais, insumos, o que é bom, o que não é, o que serve e o que não serve, tá? Conto conosco da Multifachadas e estamos sempre à disposição. Como o Jean disse, né, o mercado de fachada é um oceano azul, mas para quem sabe navegar dele, né? Isso. Então que aproveitem aí de repente essas dicas que foram dadas hoje, porque elas foram forjadas a fogo, né? Elas foram forjadas a dor, né? Exato. E depois dessa dor, e termina que a gente não aprende muito escutando, a gente aprende muito apanhando. Mas pelo menos você já sabe para onde balançar ali quando levar a bocada, né? Pela história do que viu. E você, Thiago, que aí como empresário, o que a gente pode, diga para os clientes aí, já que ele falou de repente para os concorrentes, né, estimulando aí a praticar o serviço de forma idônea, o que você dá de dica aí para os clientes para ter esse equilíbrio? Claro, e bom, para os clientes que buscam aí fazer um serviço em fachada, o que eu posso deixar aqui como recomendação é, primeiro, busque ali minimamente entender o histórico e o passado dessa empresa, digamos assim. Se ela tem experiência, se ela já executou esse tipo de trabalho, se ela tem profissionais, se ela tem engenheiro, se ela se preocupa com a segurança do trabalho, se ela está atento, né, às questões contratuais. Então, essa dica é a que eu deixo, né, para os clientes que estão buscando aí tomar serviço de fachada. Separar o joio do trigo, né? Porque você pode ter uma empresa e a empresa que vale proteger, né? No sentido de um problema lá na frente. Claro. Como você falou, é certidão, é treinamento, é um know-how. Na verdade, a gente resume isso a know-how e a legalidade, né? Referências comerciais, que eu tenho certeza que você fala isso porque vocês que estão todos aqui hoje têm essa referência comercial. Então, isso separa muito para ele entender por que seu preço é X ou do concorrente é Y, né? Exato. Então, eu acho que o que o Thiago está querendo dizer é basicamente isso. Amigo, consulte, você tem direito a isso, né? Você tem direito a saber que está contratando uma empresa séria, né? Exato. Que é o caso da Selfie, e essa visão sua de engenharia de segurança no trabalho termina sendo um diferencial, né? Porque isso não está dentro do serviço que você presta de forma de fachada, mas está intrínseco à sua operação, A porque minha você operação. tem esse conhecimento Exato. técnico, não negligencia ele. Exato. Diga aí pra gente o arroba aí de vocês, pessoal, seguir. Claro. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, é só buscar a Selfie Engenharia nas redes sociais através do arroba Selfie Engenharia e vai nos encontrar. Show. E Rodolfo Guerreiro, agradecer muito, tá? A participação, a parceria que a gente sempre casa, né? continua. Vamos para as próximas. E aí você vai deixar um recado duplo, né? Porque já que você foi explorado hoje aqui para todos os lados, eu queria que você deixasse um recado para as empresas, né? Como o Jean falou, e um recado para os clientes, que eu acho que vai um pouco em cima do que eles já falaram, mas com esse viés técnico. Marcelo, tá com o Perita, tá no PeritaCast, é sempre um privilégio, né? Pra gente trocar e transmitir sabedoria. Eu acho que é a visão do empreendedor do futuro, que está na vanguarda, necessariamente, seja qual for o seu segmento, é necessariamente conectar. Ter conexão, não só em network, porque podem gerar negócio, mas mais que tudo, podem evitar que prejuízos aconteçam. Seja contratando uma empresa que tenha a expertise, tenha a probidade, a boa fé de lhe indicar o melhor diagnóstico, que muitas vezes é além do que você precisava, mas mais que tudo, que tenha a capacidade de gerar toda a prevenção, porque prevenir é sempre melhor do que remediar e é sempre mais barato. Indiscutivelmente, né? Esse é um ponto. Mas falando para os públicos, o que eu teria que abordar bem aqui? Primeiro, a você que é tomador de serviços, né? De serviços correlatos à engenharia. Nós moramos numa cidade em que, de agora em diante, nós vamos ver um crescimento urbanístico que nós desejávamos sempre. Isso é um baita nicho para empresas que são exponenciais, como as que aqui Thiago, o Jean, o Sérgio representam. Então a gente tem certeza de que necessariamente
já que muitos vão começar agora, mas muito mais, os que já estão com, né, com a sua estrutura, você síndico, né, você que necessariamente tem na gestão da sua empresa a necessidade de tomar serviços, que você, né, se atente sempre em poder fazer algo que é profilático, que é poder se inteirar sobre as referências do mercado. No mercado de fachada nós temos deals aqui, existem em cada um dos segmentos referências, para que através delas vocês, ao se consultar, né, como o Jean que está fazendo, sente, converse comigo, que independentemente disso a gente vai trocar uma experiência. Isso enriquece e enobrece, mas mais que tudo, leva você no resultado que é igual ou além do que o que você deseja ao contratar o serviço. É muito importante que você se atente a isso. Em relação ao serviço jurídico, ele é preventivo, é muito importante tirar a mente de que eu vou contratar depois de ter o problema, né? A sua fachada ela começou a estar ruim, faz logo agora, porque quem sabe o colapso seja maior no futuro, a patologia aumente. Então é muito importante ter essa visão para que você possa gastar já, mas na verdade investir naquilo que poderia ser pior. Sobre assessorar-se do ponto de vista jurídico, Marcelo, Tiago e Jean, é aquela história. Hoje não é fora da realidade, né? Hoje eu não posso falar aqui de preço por uma questão ética, mas é muito mais sobre você fazer uma opção por um profissional que tenha a confiança, mais que tudo, que o produto do advogado é a confiança, e que tenha essa visão de poder ser preventivo. Se você está assessorado contratualmente, tributariamente, da forma trabalhista, de forma a estar sempre batendo a bola com o teu advogado, com a tua contabilidade, isso vai levar a sua empresa a dar o tão sonhado voo do cruzeiro. Não é fácil. A gente passa por um momento difícil, mas não adianta reclamar de momento econômico, de política. O que adianta é tomar iniciativas e providências preventivas. Eu acho que eu ia falar a palavra prevenção, que a perita tanto planta, né, Marcelo? É fundamental. É esse trabalho de capacitação, né, que a perita procura trazer, de unir, de fazer esse hub, que na verdade é a essência do nosso negócio, baseado nessa cultura que termina sendo algo ainda difícil, né, para os dias de hoje, mas a gente entende que lá na frente a gente vai colher um fruto como hoje, que eu acho que eu aprendi bastante, muito mais do que uma pós-graduação, muito mais do que várias situações, que é aprender com a porrada do colega sempre é melhor. E estar aqui com a Águia como vocês aí foi fantástico, tá? Na noite de hoje, espero que o público, o Perita Cash, ele tenha atendido a ideia de capacitação, a ideia de ter agregado, ter somado, né? Vai fazer alguma diferença na trajetória de cada um. Então, o que a Perita diz, nasceu para ser um ponto de inflexão. Nosso propósito é ser um ponto de inflexão na vida de quem cruza o nosso caminho e de forma orgânica, tá? É justamente essas relações que a gente termina construindo de forma indireta, sempre em busca de informações, tá? Então, queria agradecer a você, meu parceiro, todos vocês, e vamos para as próximas, tá? Vamos lá. Valeu.